Alô, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou nesta semana a 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com um detalhe, hein? Na quarta passada e nesta última quarta-feira tivemos alguns jogos atrasados. Então muitos times estão começando a chegar em 15 jogos, né? O Ipiranga que tem menos jogos, o Caxias também, eu vou explicar isso tudo para vocês. Por quê? Porque nós terminamos a 15ª rodada, são 19. Então faltam só mais 4 rodadas para conhecermos os 8 primeiros colocados, que garantem classificação para os 2 quadrangulares da próxima fase, e os 4 últimos colocados que serão rebaixados. Então esses jogos atrasados são muito importantes. Por quê? Vou pegar um exemplo dos jogos atrasados que aconteceram. Quarta passada, no dia 24 de julho, Aparecidense e Ipiranga empataram 0 a 0 em Aparecida de Goiânia. Eu já tinha gravado o boletim da 14ª rodada. E aí eu esperei, estou gravando hoje sexta-feira, dia 2/8, porque na última quarta-feira agora nós tivemos mais 2 jogos atrasados também, né? O Náutico em casa perdeu para o Ipiranga por 2 a 1 e o Caxias em casa ganhou do Confiança. Então, o Caxias acabou saindo da zona do rebaixamento com esse resultado desse jogo atrasado. Agora nós temos só o Ipiranga com jogo atrasado e o Caxias com jogo atrasado. Eles se enfrentarão na próxima quarta-feira. E aí a gente já começa a ter uma definição. Outra coisa para vocês prestarem atenção, os 2 últimos anos, nós estamos em 2024, 2022 e 2023, a fórmula foi idêntica. 20 clubes participantes, 19 rodadas turno único na primeira fase, 8 primeiros colocados para os quadrangulares e os 4 últimos sendo rebaixados. E qual que era a nota de corte? Com 29 pontos, todo mundo se classificou. Nesses 2 últimos anos, 29 pontos, todo mundo se classificou. Nós já temos o Botafogo líder com 32, o Atlético de Minas Gerais com 30, o Volta Redonda com 29, o São Bernardo com 29 e a Ferroviária com 29. Então, pela nota de corte dos 2 últimos anos, a tendência é que esses 5 já estejam classificados. E aí você tem 3 vagas que hoje são do Londrina com 24, ou o Ipiranga com 24, o Figueirense com 22, né? Então esses são os 3 que hoje estão. Mas aí você tem Tombense com 21, Remo com 19, Náutico com 18, que ainda correm por fora, né? Então só para vocês saberem a nota de corte. E a nota de corte para o rebaixamento é 21 pontos. 21 pontos. Sampaio tem 14, Caxias tem 15, CSA tem 15, o São José com 5, matematicamente ainda não, mas já caiu, né? Então você vê que o Ferroviário tem 13, você vê que ali eu acho que até não vai precisar de 21. A situação tá tão baixa ali que eu acho que com os 19 os times se livram. Até porque 19 tem hoje o Remo, que é o 10º colocado, certo? Bom, mas a gente vai acompanhando rodada a rodada e vamos falando a respeito disso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativarem o sininho para cada novo vídeo você seja avisado, pedir seu like, pedir sua opinião, pedir sua pergunta, enfim, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, como a gente faz sempre, trocando ideias no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Detalhe, hein? A briga pela artilharia, o Jonatas do Atlético tem 9 gols, não marcou nessa rodada. O Paulo Sérgio do Náutico tem 9 gols, que marcou. O Thiago Marques tem 8. O Ítalo Carvalho também, mas o Ítalo Carvalho já foi embora, o Volta Redonda já negociou. O Kaique do São Bernardo tem 7. O Luiz Felipe do São Bernardo tem 6. E o Hugo Bahia do Tombense tem 6. Também tá uma briga boa. Mas vamos começar com o novo líder, não, o atual líder, né? O Botafogo da Paraíba. O Belo. O Belo anda mostrando para sua torcida que é um forte candidato a brigar pelo acesso. O Belo era líder na rodada passada, foi jogar com o Ipiranga em Erechim e empatou 2 a 2 e pela combinação de resultados manteve a primeira colocação. E olha, o Ipiranga fez 1 a 0 com o Zé Vitor, né, aos 12 do segundo tempo. Aí, num gol contra, Pipico bateu falta, bate-rebate e tal, a bola voltou, o goleiro foi dar um soco para frente, socou para trás, fez gol contra o Alexander para o Botafogo. Aí o Botafogo virou com o Gabriel Lima, a lei do ex, ele era ex-Ipiranga, entrou no segundo tempo, jogou bem, fez o gol 2 a 1 aos 43 do segundo tempo.
torcedor do Ipiranga já tinha até muitos saído do estádio, quando aos 49, num cruzamento da esquerda de 3 dedos, o Mendonça de cabeça empatou 2-2. E melhor ainda para o Ipiranga, que ele tinha na última quarta empatado com a Aparecidense, e aí ele foi jogar nesta quarta também um jogo atrasado e venceu o Náutico. Então o Ipiranga deu uma disparada na tabela, entrou no G8 e passou até o Londrina, hoje é o 6º colocado. Vocês vão ver. O Botafogo é o líder com 32, continua na liderança. Para mim está classificado. Lembra que eu falei do 29 da nota de corte? Para mim está classificado. A matemática vai me desmentir, mas eu estou fazendo pelo parâmetro das outras duas competições. 32 segue na liderança. O Ipiranga agora é o 6º colocado com 24 pontos. Sexto, abriu 3 do Tombense, que é o 9º, primeiro fora do G8, com 21. Então, e olha que o Ipiranga ainda tem um jogo a menos. Então a situação do Ipiranga é muito favorável, hein? Muito favorável. Parabéns ao técnico Thiago Carvalho, que está. E o Evaristo Pisa, muito torcedor do Botafogo, estava meio desconfiado, vem fazendo um grande trabalho no Botafogo. O segundo colocado é o Atlético. O Atlético fez um duelo mineiro 1-1 com o Tombense na cidade de Tombos. E olha, o Atlético ele continua na segunda colocação e o Tombense deixou o G8. Atlético marcou 1-0 com o Polvidier aos 2 do segundo tempo, mas o zagueiro Rony, empatou aos 16 e o empate não foi bom para o Tombense. Atlético 30-2 do Botafogo, segundo colocado, para mim está classificado. A matemática ainda vai me desmentir, mas para mim está classificado. E o Tombense tem 21, mas com 21 ele está do Figueirense, que é o 8º, ele é o 9º. Então hoje ele está fora da zona de classificação, mas claro, continua na briga. Perfeito. Terceiro colocado com 29 pontos é o Volta Redonda. Veja que essa briga lá na ponta da tabela, né? Tá boa. E olha que o Volta Redonda tomou uma surra. O Volta Redonda com empate no sábado do Botafogo, se ele vencesse no domingo, ele assumia a liderança. Reassumiria, né? Mas tomou de 4-1 do Confiança, que tá brigando para não cair, mas 4-1 contundente. O Yuri fez 1-0 pro Confiança, o Bruno Santos chegou a empatar. Aí só deu Confiança, o Vico fez 2-1, o Ítalo fez 3-1, o Rafael fez 4-1, uma vitória consagradora do Confiança, que ainda na quarta-feira perdeu do Caxias num jogo atrasado. Mas como tinha vencido esse jogo, o Confiança, pelo menos por enquanto, ele é o 14º colocado com 16 pontos, e aí ele já tem agora os 15 jogos disputados, mas ele é o 14º, tá fora. Essa briga tá boa, porque ele tá fora com 2 pontos a mais só do que a turma que tá no G4, no Z4, né? Então Confiança não pode se descuidar. E o Volta Redonda, mesmo tomando essa traulitada, ele é o 3º colocado com 29 pontos. Então continua bem, para mim também está classificado os 29 pontos, aquele número que a gente fala da última rodada. O São Bernardo também tem 29, mas é o 4º, nos critérios do Volta Redonda está na frente. Foi jogar com o ABC em Natal e empatou 1-1. Daniel fez para o ABC e o Cauã Jesus fez para o São Bernardo. São Bernardo, 4º, com 29, só que o Volta Redonda tem 9 vitórias e o São Bernardo tem 8. Então ele é o 4º, o Volta Redonda é o 3º. Para mim também está classificado. O ABC tem 17 e com 17 ele está a 5 do G8. Claro, faltam 4 rodadas, 12 pontos. É uma situação mais difícil, mas ele ainda pode sonhar. Mas não pode se deixar ver atrás, porque tem 3 pontos atrás, né? O Sampaio, por exemplo, tem 3 pontos atrás e está na zona do rebaixamento. Então ele tem que ter essa mescla aí, o ABC. A Ferroviária também tem 29 pontos, mas também ao contrário, o Volta Redonda tem 29 e tem 9 vitórias, o São Bernardo tem 29 e tem 8 vitórias, a Ferroviária tem 29 e tem 7 vitórias. A Ferroviária é a única invicta na competição, hein? Única invicta. Estreou seu novo treinador, né? O Júnior Rocha, já que o Vinícius Bergantin foi para o Flamengo para ser auxiliar do Tite, e jogando em casa, a Ferroviária ficou no empate 0-0 com o Londrina. 0-0 com o Londrina, continua a Ferroviária com a melhor defesa da competição e com também o único time invicto, mas tem um dos piores ataques. Mas se você pegar no G8, é o pior ataque dos times que estão no G8. Mas ela está na 5ª colocação com 29 pontos, para mim também está classificada. O Londrina segue dentro da zona de classificação, é o 7º com 24, mas para mim falta 4, 5 pontos para ele se classificar também, mas está bem classificado
está dependendo só de si, o que é muito importante, hein? Então, a Ferroviária é a quinta com 29, o Londrina é o sétimo com 24, porque com 24 também, mas com o número de vitórias melhor, aparece sexta colocada o Ipiranga. O Ipiranga, eu falei para vocês que empatou 2-2 com o Botafogo no final de semana, trabalhei até nesse jogo na Zapping, e depois na quarta-feira foi ganhar de 2-1 do Náutico, olha, 2-1 em Recife. Paulo Sérgio marcou para o Náutico, mas o Zé Vitor e o Anderson Uchoa deram a virada espetacular do Ipiranga, que já tinha empatado fora de casa com a Aparecidense na outra quarta. Então, esses jogos que ele tinha atrasado, ele subiu demais. É o sexto com 24 e com um jogo a menos. Na próxima quarta-feira, todo mundo vai ter o mesmo número de jogos. Joga o Ipiranga e Caxias, um duelo gaúcho, e aí todo mundo vai ter o mesmo número de jogos. Ipiranga agora tem 24 pontos. Isso é importantíssimo. O Náutico, que no final de semana, ele perdeu quarta-feira, né? O Náutico. E no final de semana, ele tinha empatado com o Sampaio 1-1. O Cave fez para o Sampaio, o Luiz Paulo fez para o Náutico. E aí, com essa semana de 2 jogos, 6 pontos, ele ganhou 1. O Náutico ficou na 11ª colocação com 18 pontos. Hoje ele está a 4. Está a 4 de distância da zona de classificação, do G8. Então, se tem mais 12 pontos em disputa, claro, tem muita coisa para rolar ainda, né? Mas, de qualquer maneira, ficou numa situação um pouco mais difícil, enquanto o Ipiranga é o sexto com 24. O Londrina, que eu já falei para vocês, é o 7 com 24 também. E fechando o G8, o Figueirense. Figueirense voltou e voltou com uma vitória expressiva diante do Remo, que estava concorrendo. Os dois estavam fora, brigando para ver quem entrava. E o Figueirense, com o apoio da sua torcida, gol do centroavante artilheiro Jefinho, fez 1-0, vitória importantíssima. Voltou, é o oitavo colocado com 22 pontos, deixou o Remo na 10ª com 19. A só 3 pontos atrás. Veja como foi importante essa vitória do Figueirense. Então você tem o Figueirense, que é o oitavo, com 22, o Tombense, que é o nono, com 21, e o Remo, que é o 10º, com 19. Aí você tem em 11º o Náutico, que eu falei para vocês, com 18. Então esses times aí vão brigar pelas 3 últimas vagas, porque eu entendo que Botafogo, Atlético, Volta Redonda, São Bernardo e Ferroviária estão classificados, que tem só mais 3 vagas em disputa. O Floresta, que já chegou a ser lanterna, vem se recuperando na competição, agora é o 12º com 17 pontos. E olha, o Floresta vem somando pontos preciosos, foi jogar com a Aparecidense. Lá em Aparecida de Goiânia empatou 1-1. Marcelo pro Floresta, do Fernandes pro Aparecidense. Pro Floresta, 12º com 17 pontos, está no meio da tabela agora. A Aparecidense é o 16º, ou seja, o primeiro fora da zona do rebaixamento, com os 15 pontos do CSA. Então tem que tomar cuidado. Os dois tem que tomar cuidado. Mas o Floresta já deu uma escapadinha, pelo menos, está respirando um pouco mais fino. Ele tem os 17 do ABC que empatou com o São Bernardo, mas tem uma vitória a mais. Então ele é 12º, o ABC é o 13º. O 14º é o Confiança, que eu falei para vocês, que meteu 4-1 no Volta Redonda no final de semana, mas na quarta-feira perdeu do Caxias, no jogo atrasado dos dois. Então o Confiança agora é o 14º com 16 pontos. O 15º é o Caxias. Olha como o Caxias reagiu e saiu da zona do rebaixamento e foi para 15 pontos. A semana do Caxias foi providencial. Por quê? Ele ganhou do São José o duelo gaúcho no final de semana, que era a 15ª rodada, 1-0 gol do Marcelo. Aí ele tinha o jogo a menos, ele ganhou de novo em casa, gol do Lucas Cunha, do Confiança. Fez 6 pontos nessa semana. Então o que aconteceu? Ele subiu, o Caxias subiu feito um foguete, e com 15 pontos agora ele é o 15º colocado. Saiu da zona do rebaixamento, e aí ele empurrou o CSA para a zona do rebaixamento. Então o Caxias respirou. O São José, que perdeu a lanterna com 5. Você tem mais 12 pontos em disputa, ele pode ir a 17. Ainda pode se salvar se depender, mas eu garanto para vocês, já caiu. A matemática perde aqui, ganha aqui. É o 20º São José com 5 pontos. E quem foi parar na zona do rebaixamento foi o CSA. Veja que coisa, com esses 6 pontos somados pelo Caxias, o CSA, mesmo empatando com o Ferroviário lá em Fortaleza, Thiago Marques, que fez mais um, né? Tá brigando pela artilharia, 8 gols, e o Ciel, artilheiro do Ferroviário. Mas olha, o CSA, 17º zona de rebaixamento com 15, o Ferroviário é 19º com 13, cara.
A situação dos dois está começando a ficar complicada. Junto com o Sampaio, que é o 18º, 14, que empatou com o Náutico em casa. Então você tem na zona do rebaixamento, presta atenção, eles vão ter CSA com 15, Sampaio com 14, Ferroviário com 13, né? E o São José, que para mim já caiu, com 5. Então, aí a vantagem, Ferroviário tem 13, Sampaio tem 14, o CSA tem 15, mas o Aparecidense que está fora tem 15, o Caxias que está fora tem 15, o Confiança tem 16, a ABC em Floresta tem 17. Essa briga lá embaixo vai ficar espetacular nessas 4 últimas rodadas, hein? E para a gente terminar, claro, o nosso vídeo, vamos falar da próxima rodada que já começa amanhã. Estou gravando o vídeo sexta-feira e aí a gente tem jogo sábado, domingo e segunda, que é a 16ª rodada. E na próxima quarta a gente tem o último jogo daqueles atrasados dos times gaúchos por causa daquele desastre no Rio Grande do Sul. Então na próxima quarta-feira que vem teremos Ipiranga e Caxias e aí todo mundo zera. Mas vamos lá para a rodada 16ª desse final de semana. Você tem sábado, 17 horas, Botafogo e Figueirense. Olha que duelo de G8. O Bota defendendo a sua liderança e o Figueirense a sua permanência dentro do G8. Jogão, hein? Também no mesmo horário, Volta Redonda e Tombense. Outro duelo. O Volta Redonda defendendo a sua presença no G8. Tombense é o 9º. Precisa somar pontos para entrar, até porque o 8º é o Figueirense. Olha que briga boa. 19h30, ABC e São José. Matematicamente, o ABC vencendo praticamente escapa ali do rebaixamento, já dá uma aliviada boa e rebaixa matematicamente o São José. O São José precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados que não vai dar. Enfim, a situação do São José é preocupante. E aí eu trabalho nesse jogo na Zap, em sábado agora, amanhã, 19h30, Atlético, o segundo colocado, enfrentando o Confiança. O Atlético, quem sabe se o Botafogo tropeçar, ele pode assumir a liderança. O Botafogo vai jogar um pouco antes. E o Confiança para sair ali da zona do rebaixamento. Jogo difícil para o Confiança, hein? Domingo, 16h30, o Ipiranga defendendo sua presença no G8 contra a Ferroviária, que está no G8. Que jogão. Quinto e sexto colocado. Ferroviária é a única invicta, hein? Será que o Ipiranga quebra isso aí? Domingo, 16h30. Mesmo horário, 16h30, Londrina e Floresta. Londrina defendendo sua presença dentro do G8 e o Floresta querendo escapar de vez da zona próximo da zona do rebaixamento. Hoje ele está no meio da tabela. 19 horas, vou trabalhar nesse jogo na Zapping também. Aqui no 1º de maio, em São Bernardo do Campo, São Bernardo pega o Caxias. São Bernardo defendendo sua presença no G4, para mim já está classificado, mas se vencer matematicamente se classifica. E o Caxias que acabou de sair da zona do rebaixamento, hein? 19 horas do domingo também, CSA na zona do rebaixamento, no desespero, no duelo nordestino com o Náutico, que sonha ainda com o G8. Duelo dos extremos, mas jogo que vale demais para os dois. Demais. Segunda-feira a gente tem o Ferroviário na zona do rebaixamento contra o Sampaio na zona do rebaixamento. Olha que jogo desesperador. Segunda-feira, 19 horas, dia 5/8. Também segunda-feira, 19 horas, 5/8, o Remo, ainda sonhando com o G8, precisa vencer o Aparecidense, que quer se livrar da zona do rebaixamento, quer se afastar de lá. Outro jogo importante para os dois, na parte de cima e na parte de baixo da tabela. E claro, eu vou acompanhar inclusive o jogo de quarta-feira, Ipiranga e Caxias, que é o último, e aí eu venho com o apanhado geral dessa 16ª rodada na próxima quinta-feira, ok? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!